Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Entre Nós, uma iniciativa do projeto Nós e os Laços. Este projeto nasce com o objetivo de sensibilizar a comunidade académica para a importância da saúde mental, promover a consciência, o diálogo em torno dos desafios que muitos estudantes passam durante o seu percurso académico. Um dos pilares fundamentais deste projeto é precisamente a exploração e a partilha de estratégias práticas e eficazes que possam ajudar os estudantes a lidar com estas dificuldades, sejam elas emocionais, sociais, académicas, contribuindo então para o seu bem-estar e o sucesso. Este é um espaço de conversa, de partilha e apoio, entre nós e para nós. O meu nome é Mafalda Moraes e hoje serei a host deste episódio. Tenho aqui connosco o professor Manuel Paquete, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui connosco. O professor é docente na área da fisioterapia e mentor do projeto Estudar Sem Stress, que tem como objetivo ajudar todos os estudantes a prepararem-se melhor para todos os exames. Pode partilhar connosco como surgiu esta ideia e em que consiste exatamente o projeto? Olá, Mafalda. Obrigado por este convite para estar aqui a falar um bocadinho sobre este projeto do Estudar Sem Stress. Chamar-lhe projeto, na verdade, é um bocadinho ambicioso. Isto trata-se mais de uma palestra que nós fazemos a estudantes do ensino secundário e depois também fazemos aos nossos estudantes que entram aqui no primeiro ano. E esta ideia surgiu de um curso que eu fiz há alguns anos atrás, que se chama Learning How to Learn. Na altura fiz uma plataforma que são cursos online gratuitos, que se chama Coursera, e esta formação era disponibilizada pela Universidade de San Diego, na Califórnia, e feita pela professora Barbara Hopley. Eu fiz a formação, achei muito pertinente o que se falava e o que se abordava lá. Entrei em contacto com ela, trocámos uns e-mails, ela autorizou-me a utilizar os seus conteúdos, inclusive pediu-me também para no Coursera fazer a tradução para português. E portanto, a partir dessa altura, comecei a utilizar o conteúdo, depois algum fui renovando à medida que ia tendo mais conhecimento. E pronto, começámos a desenvolver essa palestra e é uma coisa que me dá muito prazer fazer. Falando então da palestra que já calculo, que já tenha partilhado com muitas escolas, pelo menos eu já fui uma das sortudas a ouvir, podia explicar-nos um bocadinho do conteúdo da palestra? Sim. A palestra, essencialmente, a palestra demora cerca de 60 minutos, 70 minutos, depende às vezes também da interação com as turmas, e basicamente consiste em partilhar com os estudantes algumas dicas de estudo. Muitas eles já sabem, outras até nem ouviram falar, já aconteceu também falar com alguns estudantes, eles não conheciam algumas das estratégias que parecem fazer algum sentido. Mas na verdade não são só dicas de estudo que nós damos, porque dizer o que é preciso fazer é fácil, só que pôr as coisas em ação às vezes não é assim tão fácil. E portanto, o que nós fazemos nessa palestra, além dessas dicas que damos, falamos um bocadinho da importância dos hábitos, criar hábitos também, como é que se forma um hábito, explicamos como é que o nosso cérebro assimila isso, falamos muito da importância da disciplina, falamos também de criar um propósito, às vezes para miúdos do 12º ano e mesmo os que entram agora no ensino superior, se calhar ainda é cedo para perceberem qual é o seu propósito, mas pelo menos terem a noção de procurarem ou a importância de procurar também o que é que querem fazer nos próximos 5 e 10 anos. E, portanto, além das dicas de estudo, falamos um bocadinho também sobre estas temáticas. Eu lembro-me de ouvir esta palestra aqui no Piaget de Vila Nova de Gaia e lembro-me que uma das coisas que especialmente me ficou foi: peguem numa agenda e escrevam tudo o que têm para fazer no dia seguinte. E eu acho que era interessante, porque isto foi uma estratégia das muitas que passaram, explicar o porquê, qual é que é a razão disto. Ter uma agenda é importante não só para quem está a estudar, mas para quem já está do ponto de vista a trabalhar profissionalmente, porque ajuda aquelas ideias que nós temos mais confusas no nosso cérebro, colocando por escrito, dá-nos torna tudo muito mais claro. A agenda, como é lógico, ajuda a planear as coisas. E quando o nosso cérebro tem as coisas planeadas, prepara-se mais facilmente para a ação, quase como se automotiva para isso. Depois existem algumas estratégias para o preenchimento da agenda e uma das que nós falamos nessa palestra é fazer o plano do que nós temos que desenvolver na noite anterior. Ou seja, antes de dormir, pegar na agenda os últimos 10 ou 15 minutos e escrever o que é que nós queremos fazer.
e estipular um horário e o tempo que vamos dedicar àquilo. E porquê na noite anterior? Ao que parece, o nosso cérebro, durante o sono, quando a última coisa que nós fazemos é isso, durante o sono prepara-nos para a ação. E então, de manhã, nós acabamos por acordar um bocadinho mais motivados. O cérebro, mesmo durante a noite, vai-nos preparando. Ele não está a dormir, como é lógico, continua a trabalhar e então vai-nos preparando para a ação. E dessa forma, nós acordamos mais motivados porque sabemos o que é que queremos fazer. E não é aquele arrastar da cama a pensar mais um dia, não apetecia nada. E desta forma, acabamos por estar um bocadinho mais motivados. Portanto, essa é uma das estratégias para o preenchimento da agenda. E então agora isto é uma estratégia para o pré-estudo. Levantamos, não é? Já mais motivados, como explicou aqui, e vamos estudar. O que é que nós devemos ter em conta enquanto estamos a estudar? O que é que nos faz estudar melhor e render mais? Existem algumas coisas que a neurociência já foi descobrindo. Por exemplo, o estar atento durante o estudo, mas tem que ser uma coisa ativa. Se eu agora, as pessoas que nos estão a ouvir, e mesmo a Mafalda, se eu dissesse, vai sentir agora as meias nos seus pés, ou vai sentir os seus sapatos a apertarem, se calhar não estava a sentir nada disso e de repente começou a sentir, vai sentir o peso do seu rabo na cadeira. Isto é uma coisa ativa que exige atenção. Portanto, o estar atento durante o estudo e não fazer um estudo passivo é fundamental. Depois, se eu fizer assim de repente, isto vai criar uma sensação de alerta. Portanto, nós quando estudamos também devemos estar alerta. Isto gera-nos algum stress. Termos noção que se aproxima um teste, ficarmos um bocadinho nervosos é perfeitamente normal e é bom porque nos cria este estado de alerta. O que é que ajuda também no estado de alerta, por exemplo? É a cafeína. Antes de estudar, se calhar, tomar um café pode-nos estimular a estar mais alerta. Há pouco falávamos da atenção. O que é que ajuda a aumentar os níveis atencionais? Por exemplo, exercício físico. E não precisa de ser durante muito tempo. 20 minutos chegam a uma intensidade moderada. Por exemplo, subir umas escadas de um prédio, descer umas escadas de um prédio durante 10, 15 minutos, 20 minutos. Fazer alguns saltos antes de começar a estudar, também durante ali 15, 20 minutos. Alguns exercícios respiratórios também, e no YouTube existem montes deles, parecem ajudar também a aumentar os estados de atenção, os níveis de atenção. Depois existem outras estratégias durante o estudo que nós devemos ter em conta. O fazer pausas. Nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, e muitas vezes a memória de longo prazo é trabalhada nessas pausas. Mas as pausas, quando eu digo pausas durante o estudo, há uma técnica, a técnica do Pomodoro, que é pôr 25 minutos a estudar, depois fazer 5, 10 minutos de pausa, depois voltar a estudar. Nessas pausas, não é para ir pegar no telemóvel e ver o que se passa nas redes sociais. É uma pausa para tentar ver, tentar relembrar o que eu tive a estudar antes. E isso também é muito importante, essas pausas. Depois existe o sono. Já está mais que falada a importância de dormir bem, quer antes do estudo, porque aumenta-nos os níveis atencionais, quer depois do estudo, porque vai fazer com que haja trabalho dessa memória de longo prazo. O dormir bem faz com que todo o lixo que nós acumulamos durante o dia seja limpo à noite, durante o sono. Portanto, quanto menos dormirmos, menos lixo vamos eliminar. Então o nosso cérebro não está preparado depois para, durante o sono, trabalhar a tal memória de longo prazo. Depois há outra coisa importante que é a repetição. É ir repetindo, repetindo, repetindo. Nós já sabemos que se eu vou ao ginásio e quero trabalhar os músculos, tenho que ir repetindo os exercícios. O nosso cérebro é igual. Precisa dessa repetição também para ter um reforço das conexões, das sinapses que vai formar. E, portanto, estas são algumas das estratégias. Existe outra também que nós às vezes dizemos, que é o cometer erros. Quanto mais cedo no estudo nós nos começarmos a testar, mais importante será, porque isso também nos vai manter mais alerta, vai-nos criar stress, porque afinal ainda não estou tão preparado como eu achava que estava, mas isso aumenta-nos o estado de alerta e dessa forma, eu quando voltar a estudar vou estar mais concentrado também a estudar. Portanto, existem algumas estratégias importantes. Estou-me a lembrar de outra que é, quando vou estudar, devo evitar ter comido muito, senão começo a ficar com muita sonolência. Quando nós vamos almoçar à casa da avó, da tia, do tio, comemos bem e depois vamos nos sentar para estudar. E às vezes até tomamos o café, mas o nosso corpo aí não vai estar preparado para estudar. E, portanto, refeições leves antes do estudo também é importante. Pronto, estas são algumas das estratégias que as pessoas devem ter em conta. Pegando agora aí em dois pontos que falou, agora mesmo a questão da comida, do ter uma refeição assim um bocadinho mais forte antes de estudar e até mesmo das pausas de pegar no telemóvel, podia-nos dizer outros erros que são comuns? Existem erros,
As redes sociais. Nós não conseguimos estar atentos a 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Estamos a estudar e pegamos no telemóvel para ver outra coisa, a nossa atenção já foi. Já nos desfocamos. Os estudantes fazem isso, mas nós, profissionais, eu próprio às vezes luto contra o telemóvel também, tento afastá-lo, tento, quando estou a fazer um trabalho que exige mais concentração, afastar o telemóvel de mim para não estar com a tentação de pegar nele e andar ali às vezes só para desbloquear e ter aquela libertação de hormonas de prazer instantâneas que depois nos deixam mais frustrados mais à frente. O reler passivo. Há pessoas que às vezes estão com os livros abertos, até estão a ler, mas não estão com atenção. O estudar com amigos pode ser importante, sempre mais à frente. Se eu ainda não tiver partido de pedra sobre a matéria, estudar com amigos não ajuda. Ajuda sim quando eu já domino um bocadinho mais a matéria e depois vou com eles tirar dúvidas. Porque quando eu explico a matéria e se souber explicar bem, é sinal que já está apreendida. É quando eu explico a outra pessoa que eu tenho noção se de facto percebi ou não a matéria, porque ele também vai fazer outras perguntas, eu tenho que saber responder. Portanto, existem muitos erros que nós vamos... O não dormir o suficiente é outro. Às vezes, em vez de fazerem pausas, estudam 6 e 7 horas seguidas, isso também é contraproducente. As noitadas. Exatamente. Noitadas. Às vezes é preciso dar tempo ao estudo para a memória de longo prazo trabalhar e o estudo fica mais bem assimilado, ou melhor assimilado. E então, estudar por vezes 1 hora em 5 dias é melhor do que estudar 6 ou 7 horas seguidas. E dá menos horas também. Porquê? Porque o cérebro aí prepara-se para tentar assimilar toda essa matéria. E acaba por ser mais fácil. Portanto, há muitos erros que os alunos fazem que umas vezes não têm noção, outras têm noção, mas têm muita dificuldade. Aí nós na palestra falámos também da disciplina, da importância da disciplina, para eles perceberem, ok, isto é o momento que eu tenho que estudar, como é que eu quero estar daqui a 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, o que seja. Se eu não estudar, isto vai correr mal. E, portanto, ter essa consciência e afastar o telemóvel, afastar tudo que seja distrações e dedicar-se de facto ao estudo. Isso são alguns dos erros que acontecem. Agora, se me quiser perguntar também, quais são as estratégias que parecem funcionar melhor? As tais pausas são fundamentais, tenho dito isso, o sono, como nós dissemos há pouco. Por exemplo, há pessoas que gostam muito de sublinhar. O sublinhar pode resultar, deixe-me dizer, cada caso é um caso. E há pessoas que uma estratégia funciona bem e para a outra pessoa não vai funcionar tão bem. As pessoas têm que perceber o que é que funciona. Mas, por exemplo, alguma evidência diz que o sublinhar e o tirar apontamentos poderá não ser a melhor estratégia. Isso pode ajudar, mas, por exemplo, o fazer o estudo espaçado, como eu diria, é importante, mas também não usar sempre as mesmas estratégias de estudo. Porque há pessoas que sublinham, fazem apontamentos e a partir daí vamos estudar. Mas ver um vídeo no YouTube. Ver um vídeo no YouTube ajuda muito, porque é outra forma de assimilar a matéria, mais visual. Ouvir um podcast mais auditivo também é muito importante sobre aquela matéria. E depois, hoje em dia, temos uma ferramenta super útil, que às vezes ainda é um bocadinho ostracizada, mas que não faz sentido que seja, que é a inteligência artificial. Eu estou a estudar uma matéria. Se eu meter uns bons prompts para a inteligência artificial, explicar exatamente o que é que estou a estudar e o que é que quero saber, como se tivesse, por exemplo, 10 anos, a inteligência artificial consegue simplificar aquela matéria. E, portanto, eu acho que cada vez, hoje em dia, temos menos desculpas para não dominarmos muitas temáticas. Há outra coisa que é a motivação e que é a disciplina. Mais que a motivação até, é a disciplina. E as pessoas, perante pequenas frustrações, acabam por desistir logo. E isso tem que ser muito trabalhado. Obrigada, professor. Acho que ficámos todos esclarecidos. As suas dicas foram super valiosas. Obrigado. Para mim já valeu a pena. Vale a pena para vocês que estão a ouvir, para todos os estudantes e até para os futuros profissionais. Portanto, afinal, estamos sempre a aprender. Obrigada a todos os que nos ouvem e que nos acompanham. Encontramos-nos no próximo episódio do Entre Nós. Até lá!